Oi, gente. Vamos começar. Bem com vocês? Aguardando aí Oi, Bia! Deixa eu Tudo colocar um bom? filtro aqui. Tudo. Vou colocar um Um filtro que fio. ninguém merece. Essa... Nossa! Para! Eu tive que passar um negocinho aqui na cara também pra gente poder conversar. Ai, eu tô passando. Então, É que eu tô passando uma pomada porque eu tenho melasma no rosto, né? Aí não posso mais passar maquiagem em cima. Aí a gente coloca um entendi. filtro pra ficar bom. A minha cara é assim mesmo. Normal, só passei um Então, batom e um delineadorzinho. Gente, é mulher, né? Então, ai, mas você é é, linda. vamos. Ai, obrigada, você também é. Então, gente, a gente vai Obrigada. começar a live agora, né? A gente vai falar, né, Bia? A gente vai falar um pouquinho sobre depressão, né? Sobre suicídio, os riscos que tem acontecido, que acontece, né, minha querida, um bom tempo, em todos os cantos do mundo. A gente sabe que não é fácil. Nesse período de quarentena, né, de isolamento que a gente tem vivido com a situação da pandemia do Covid, não está sendo fácil para ninguém. Tem uma galera aí que está muito isolada realmente, sem ter com quem conversar, sem ter com quem falar sobre isso, né? E através de vários contatos, e há muito tempo também eu queria poder falar sobre isso, certo? E falar Que bom. contigo, que é uma pessoa que eu comecei a te seguir, comecei a ver várias coisas muito fofas, muito boas e interessantes, né? Que são de autoajuda para as pessoas, uma pessoa que se dispõe realmente a conversar, a escutar, sem julgamentos, né? Porque quando a gente fala disso, muita gente julga, critica. E você, como uma pessoa, como um anjo dos céus, vem justamente para Maravilhoso. fortalecer, né? Ajudar essas pessoas. Então, é um prazer ter você aqui com a gente, através do Prazer é Grafite meu. Queen, para a gente poder conversar melhor sobre isso, certo? Então, Bia, conta pra gente um pouquinho do que você faz, de como você age, né? Pra gente poder aí se colocar, pra gente poder conversar. Tá bom. Prazer, meu nome é Bia, mais conhecida como Vulgo Bia. Eu sou idealizadora do Instagram Marqueteiros de Cristo. Já tenho ele desde 2014, 15, 6, 7, 19, 20. Ó, não sei nem fazer as contas, 6 anos. E eu comecei porque eu sou cristã, enfim. Aí eu vou só resumir para chegar ao ponto. Eu Tá, comecei a fazer os stickers, lambi-lambi, grafite. O grafite eu comecei acho que faz uns 2 anos. Tem uns 2 anos que eu comecei uns 2 anos e pouco, e aí eu fazia lambi-lambi, stickers, enfim, como uma forma de me aproximar mais de Deus, de ter uma intimidade com Deus. E através disso foi tomando uma proporção muito maior do que eu imaginava, porque eu fazia uma parada para eu ter intimidade com Deus, mas consequentemente eu fui ajudando pessoas. Não sabia que ia ser assim dessa forma, só que foi assim que Deus quis me usar. E eu só faço o que Deus manda, e graças a Deus eu tenho ajudado algumas pessoas. Muita gente entra em contato, eu pego o telefone, eu mesmo, ninguém responde, sou eu que respondo, sou só eu ali. E eu me disponibilizei a isso porque hoje em dia a gente sabe o quão importante é esse assunto, né? Depressão, prevenção ao suicídio. E tem muita gente que ainda acha que é frescura, que ainda acha que é a falta de Deus, que ainda acha muitas coisas que não tem nada a ver, que nunca nem procurou saber. Ó, eu nunca tive depressão, eu nunca tive ansiedade, eu nunca tive vontade de me matar assim. Só vontade de se matar, acho que alguma vez na vida todo mundo tem. Não que isso seja na vida de algumas pessoas, né? Mas, tipo assim, por conta de relacionamento, querer morrer porque acha que não vai mais ficar com a pessoa. Já passou pela minha cabeça, mas não de uma forma tão. Deixa eu só colocar o carregador aqui. Pronto. E, enfim. E aí eu comecei a fazer grafite e fazer mensagens, né, sobre depressão. Eu comecei a escrever em pontes, na passarela, né? Fui na passarela, escrevi Não Desista. E eu acho que isso é uma parada que
que fala muito forte no meu coração. E eu vivi isso dentro da minha casa com a minha filha também. Graças a Deus foi num período muito curto, mas passou pela cabeça dela, enfim. E eu tento ajudar da melhor forma que eu posso ser como um ser humano para alguém. Eu me disponibilizo a isso porque eu sei o quanto esse assunto é relevante hoje em dia. E eu sei o quanto as pessoas precisam ser ouvidas, que é o que eu sempre falo, né? A gente não precisa de muito, a gente só precisa se doar, a gente precisa ouvir as pessoas, né? As pessoas querem falar, as pessoas querem ser ouvidas. Às vezes você não precisa falar nada, às vezes você só precisa escutar. É isso que as pessoas querem, né? E eu entendi isso. Tá. E a partir disso eu sempre faço postagens assim. Eu fiz uma postagem dia 1º antes de começar a pandemia, de começar o isolamento, eu fiz um post perguntando se você tá bem. Eu até fiz esses dias, a Charme, ela compartilhou, perguntando se a pessoa tá bem, se a pessoa precisava conversar. E através disso eu conheci outras mulheres, conheci pastora, teve pastora que veio falar comigo que tinha medo e vergonha de falar com alguém da igreja e ser julgada. E graças a Deus eu consigo ter. Eu consigo tirar uma parte tipo, da conversa, né, desse feedback que eu tenho e conseguir ajudar outras pessoas, né? E eu tenho uma amiga também que ela entende muito sobre isso, sobre depressão. Ela faz cursos, então ela me passa algumas coisas para eu saber lidar com as pessoas, né? Para eu saber conversar e saber o que falar, enfim. Certo, Mais ou menos Bia. isso. Esse assunto ele veio começar a ser muito relevante comigo para poder falar sobre isso, sobre essa questão de suicídio, depressão, justamente quando começou também na minha infância. Lá vem eu entrando na minha vida particular aqui, né? Quando É eu bom. comecei, para que todo mundo entenda também que também quem passa por uma situação assim pode também, de alguma forma, estar servindo de uma autoajuda, pode estar servindo de alerta também para outras pessoas, né? Servindo de exemplo. Eu tive depressão quando eu tive 9 anos de idade e foi causada através de uma série de... Vou falar logo porque todo mundo vai precisar saber do mesmo jeito. Eu passei por 12 estrupos na infância, certo? E foi bem caótico, assim, foi muito sinistro. Depois disso tudo, eu tive complicações até hoje na minha vida, óbvio. Eu fiquei em depressão por muito tempo, fiquei isolada, nem existia quarentena, né? Hoje a gente fica agoniado com esse período assim, de quarentena, de 40 dias, 15 dias, e esse período está se prolongando. Mas no tempo que eu tive depressão, eu fiquei mais de 3 anos isolada dentro de casa, sabe? Sem botar aqui, dentro desse quarto aqui onde eu tô mesmo, na casa da minha mãe. Eu não colocava a cara para fora da porta, eu não iria no supermercado comprar nada, eu só ficava aqui, certo? Minha comida era deixada aqui na porta porque eu não queria contato com ninguém, então era dessa forma que acontecia. E depois de tanto tempo, assim, foi quando eu conheci o grafite também, através da escola. Eu ia para a escola na marra, porque tinha que ir, né? Não tinha como. E depois eu fui aprendendo a me lidar com isso, fui retomando minha vida normalmente. E disso depois foi que eu conheci o grafite, para poder tipo, desabrochar, ressocializar novamente. Foi acontecendo algumas coisas legais. No primeiro rolê que eu fui para ver, só para ver uma amiga minha pintar, foi o primeiro rolê que eu fiz, entendeu? Tipo, eu tinha um dinheirinho, eu comprei umas latas de spray e a gente pintou, certo? E a partir desse momento eu vi que o grafite realmente ele foi me ajudando a me liberar novamente. E depois de um tempo, eu voltei a ter depressão novamente, justamente por uma situação dessas de namorados e tudo mais. Eu cheguei a engravidar, certo? E quando eu engravidei, eu acabei perdendo a gestação. E nessa gestação eu fiquei muito doente, muito doente. Eu sequei, eu sou gordinha, saca? Tem essa cara fofinha aqui, mas eu fiquei com a cara seca, entendeu? Tipo, irreconhecível. E, e desde então, eu comecei fiquei um tempo isolada de novo em casa, por causa da depressão, e depois eu ressocializei de novo. E hoje em dia, eu vejo isso como as pessoas... Aconteceu também dentro da minha família, de eles verem que isso era algo meu, era fantasia minha, saca? Era algo que era
frescura minha, eu tava triste porque tinha acontecido aquilo comigo, era só tristeza. Só que a gente também consegue diferenciar daquele momento que é só tristeza, né? E eu aprendi isso também com terapia. É aquela fase que é somente a tristeza e a depressão, né? E a depressão, ela vai te consumindo cada vez mais. E se você não tem uma ajuda psicológica, se você não tem alguém que converse contigo sobre isso, o mais provável é você cada vez mais se afundar. Até chegar a ideia, que já aconteceu comigo também, e algumas vezes, sobre o suicídio. Eu tentei, e por incrível que pareça, pela glória de Deus, não aconteceu. Sabe? Já chegou disso de eu pensar, imaginar isso, e pela glória de Deus não acontecer. Realmente. Porque quando eu ia fazer isso, eu já tinha o meu filho, o Emanuel, eu já tinha ele, e ele no momento ele bateu na porta me chamando e eu longe dele, ali sinistra, não sabia onde que eu tava, e acabou acontecendo isso. Então, o Emanuel dele, desde a gestação dele, ele é algo vindo dos céus realmente. Outro momento a gente conversa sobre isso melhor, te conto. E a partir desse momento, do momento que eu vivi uns dias atrás, eu me vi nesse momento novamente. Não me coloquei praticamente totalmente em depressão, mas eu estava num momento muito triste da minha vida, né? Com questão de desafetos e outras coisas que você faz e ninguém reconhece. E você vai acabando ficando triste com tudo isso. E aí eu disse, não, tá na hora de a gente botar para falar sobre isso daí, né? A gente precisa alertar outras pessoas, a gente precisa conhecer outras situações que as pessoas vivem para a gente poder, tipo, eu imagino eu melhorar comigo mesma, né? Falando sobre isso, e abrindo sobre isso, conversando com alguém que trabalha, que é como você, que trabalha com isso, para a gente poder se conceituar e poder ajudar outras pessoas que passam por esse mesmo momento. Não é verdade? Então, eu vi o teu trabalho, eu estava conversando com a Sherm, e aí a Sherm falou sobre você. A Sherm é uma luz divina. E ela falou sobre você. Nossa, a Sherm me ajudou no momento que eu mais precisava. Tipo, todo mundo vinha falando, várias pessoas vinham falando para mim uma coisinha bem fofa, ou perguntando o que tinha acontecido. E a Sherm, não, ela veio ali, ó, direta, entendeu? Ela veio assim, ó, é de ousadia que eu gosto, entendeu? Ela falando assim, olha, eu vim aqui, não sei o que tá acontecendo, e é coisa do Espírito Santo que tá falando. Então, eu acredito muito nisso, realmente, acredito muito nisso. E então, eu queria saber de ti, com o que tu faz, da forma como você trabalha com as pessoas, ajudando elas a passarem por essa situação de depressão, tendo esses sintomas de ansiedade e vontade de cometer o suicídio, como é que tu consegue identificar nelas esses fatores para que tu consiga conversar diretamente com elas e fazer com que mude a ideia delas de não cometer? Meu, na realidade, Kina, meu marido também ele teve ansiedade, né? Foi ano passado, amor? Foi ano passado, em outubro, né? Não, ano retrasado. No retrasado ele teve e foi um período bem difícil, assim, pra gente. Ele vira e mexe pro médico, assim, e eu comecei a entender mais sobre ansiedade por conta do que ele estava passando. Que ele começou a me explicar. Eu já sabia, porque algumas pessoas me falavam, mas você viver isso dentro de casa é totalmente diferente, né? Você começa a olhar com outros olhos. E, na realidade, as pessoas falam que isso é um trabalho. E, tipo, as pessoas rotulam as coisas que eu faço como um trabalho, mas eu não considero isso um trabalho. É que eu faço eu faço tão de coração que eu não consigo falar que isso é um trabalho. Porque é algo que eu gosto de fazer. Eu acho que já tá dentro de mim, sabe? De ajudar. Eu sou muito preocupada, assim, nas coisas que eu posto. E sempre que eu posto, eu penso, como que eu vou poder ajudar essa pessoa? Na real, Kina, quando as pessoas vêm falar comigo, é porque elas viram alguma mensagem e isso impactou elas de alguma forma. Então, eu não preciso de muito. O que eu posto, elas já se sentem confortáveis de trocar ideia comigo. E... Não, bebê. Elas se sentem confortáveis de trocar ideia comigo e a gente já entra num assunto que eu nem preciso falar muita coisa. Eu não sei te explicar. Tipo, elas vêm,
o que eu posso, elas veem o que eu faço e elas são impactadas de alguma forma e elas vêm entrar em contato comigo e falam assim, eu não sei o que aconteceu, teve gente que falou assim, ó, eu pensei em me suicidar, eu vi a sua mensagem e eu não quis mais. Teve pessoas que voltaram para Jesus de ver uma postagem. E, tipo assim, eu acho que isso é muito louco. Porque, que nem eu não preciso muito. Eu não preciso ficar, tipo assim, ó, sabe, na pessoa? Meu, você não pode... Sim, eu troco ideia. Tipo assim, eu procuro entender o que que foi. Eu procuro ir na raiz, porque foi como minha amiga me ensinou, né? Eu preciso saber aonde que foi, o que que causou essa depressão na pessoa, para eu começar a trocar ideia com ela, para eu entrar num assunto com ela. Mas glória a Deus, mano, pela graça de Deus, as pessoas que vêm trocar ideia comigo são pessoas que vêm já direcionadas das coisas que eu faço, das coisas que eu posto. Ou, tipo assim, elas viram. E é sempre assim: eu vi alguma coisa que você postou e não sei, Deus falou comigo. Teve gente que já falou pra mim que já odiava Deus. Meu, eu odeio Deus pelo fato de eu ter sido estuprada pelo meu pai, pelo fato de eu ser abandonada pelos meus pais. E, tipo assim, eu ficar muito de cara, assim, porque eu não preciso, tipo assim, eu não sei te explicar, e é muito a fundo. A gente começa a trocar ideia tão naturalmente que a ideia flui e a pessoa, tipo assim, ó, me manda mensagem falando assim, nossa, Bia, eu conversei com você, aí eu oro com a pessoa que eu conversei, e eu sempre tento manter o contato para saber até quando a pessoa vai conseguir, tipo, caminhar, tipo, sozinha, assim. E aí as pessoas mandam mensagem, olha, muito obrigada, conversei com você, graças a Deus eu orei, essa vontade passou. Tem pessoas que continuam conversando comigo. Eu tenho uma menina, ela tem que. O nome dela eu vou falar porque ela não. Ninguém conhece ela, ninguém sabe de onde ela é. Eu também não conheço ela pessoalmente. Ela mora longe. O nome dela é Isa. Ela só tem 15 anos. O tempo que eu converso com ela já tem uns 2 anos. Ela já engravidou 3 vezes e já perdeu. Aí ela teve um nenenzinho. E ela, tipo assim, ela perdeu a mãe cedo. A mãe dela faleceu. Na sequência, a irmã dela faleceu. O pai dela acha que é frescura. O pai dela também é da igreja. Ele acha que é frescura. Não sabe lidar com isso. São pessoas que não sabem lidar, né? E ela conversa muito comigo. Ela vê em mim uma pessoa que ela pode desabafar. A gente se combina a gente sempre marca de se ver em alguma ocasião, só que nunca dá certo. Só que ela sempre me procura quando ela precisa. Sempre quando ela manda uma mensagem, Bia, eu já sei que ela tá precisando de alguma coisa. Ô, Isa, pode falar. Aí ela vem e a gente troca ideia. Mas, tipo assim, como eu entro num assunto para ajudar as pessoas, eu não sei te explicar, porque é tudo muito... É o que eu te falei, as pessoas vêm direto de alguma coisa que eu fiz, que elas viram, que elas se identificaram, que Deus falou com elas e mano, eu só sei agradecer a Deus, porque que uma vez eu postei, eu não sou graduada, eu não fiz faculdade sobre isso, eu não passei por isso, eu tive uma experiência porque eu pedi para Deus, eu falei assim para Deus que eu queria sentir o que as pessoas com depressão sentem. E aí eu até troquei ideia com meu marido, eu falei pra ele, nossa, eu pedi pra Deus. Ele falou assim, nossa, você vai pedir essas coisas, né? Tipo assim, na hora ele não entendeu, mas aí eu falei pra ele, eu falei assim, eu preciso sentir o que ela sente. Como que eu vou ajudar as pessoas se eu não passei por isso? Aí uma vez eu tava aqui na sala de casa e eu comecei a chorar incontrolavelmente. E eu senti um desespero muito forte. E eu comecei a ter um monte de sensação, eu comecei a ficar desesperada e aí depois eu parei, comecei a orar. Eu sei que eu não passei 1% do que as pessoas com depressão e com vontade de se matar passaram, mas eu sei que esse pouquinho, eu tô arrepiada de falar, eu sei que isso que eu senti no sofá da minha casa me fez entender a importância que é a gente querer ajudar as pessoas, a gente ter empatia. A empatia que a gente tanto ouve falar, mas a gente não vê quase ninguém fazer, né? Então, eu acho que é isso que me motiva todos os dias, sabe? Eu saber que eu tô ajudando pessoas, eu saber que eu tô sendo Jesus na vida das pessoas, porque é nisso que eu acredito. Eu acredito que todos os dias a gente precisa ser Jesus na vida de alguém. E quando eu sei que eu estou ajudando, quando eu recebo mensagem, tipo, recebo textos de pessoas que nem me conhecem, e eu fico assim, eu vejo o amor de Deus nisso, sabe? Então a gente precisa se disponibilizar pelas pessoas, a gente precisa tirar um tempo. Às vezes a gente reclama tanto de tempo, e olha aí a quarentena.
O que que é pra mim tirar um tempo para trocar ideia com alguma pessoa, sabe? Eu postar uma coisa e falar assim, meu, você tá bem? Você tá precisando de ajuda? Se você tiver, pode trocar ideia comigo. Meu, eu coloco o meu telefone nos stories. E eu consigo responder, eu respondo as pessoas, eu gosto de responder todo mundo que me manda mensagem. Não tem uma pessoa que não me mande mensagem que eu não respondo. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo. Porque eu sei a importância, eu sei que, tipo, eu sei o quanto é difícil para as pessoas se abrirem com relação a isso. E eu gosto muito, sabe, de conversar, eu gosto de fazer as pessoas darem risada, eu gosto de mostrar para as pessoas o que Jesus fez na minha vida, o que ele pode fazer na vida delas, sabe? Então, se a gente tem isso, a gente tem que distribuir mesmo. E é mais ou menos isso. Legal, Bia. É importante realmente você ter pessoas que passam por essa situação, estão passando por um momento tão complicado como esse, né? E a gente consegue ver também que nesse tempo de pandemia, muitas pessoas estão perdendo umas a outras, né? E às vezes a gente não consegue parar justamente para ouvir, né? Porque eu sou do tipo de pessoa que eu sou muito ouvinte também. Posso estar com as dores que eu tiver, mas eu sou muito ouvinte. Eu consigo escutar as pessoas, eu consigo conversar com elas. Mas quando chega aquele momento que é o meu, sabe? Eu acho dificuldade extrema de conversar com alguém, de desabafar, de falar o que está acontecendo e tudo mais. E vendo o teu trabalho, eu queria saber de ti se tu tem algum acompanhamento de pessoas que tu trabalha no físico, assim. Tem pessoas que são próximas de ti, assim, pessoas que chegam em determinado momento na igreja e tu consegue acompanhar eles, e não somente pela palavra, mas que assim tu consegue acompanhar a situação que eles estão, consegue ver a transformação realmente no olhar, porque às vezes é importante também a gente ver, né, o nítido, né, de como a pessoa chega e como ela sai, como que ela tá 15 dias depois de começar a conversar contigo e falar sobre isso. Como tu tem um caso específico assim, de que tu tenha esse acompanhamento duro com alguém que tu via que realmente queria tudo aquilo e ficava por aquele momento bastante ali de insistência, de depressão e conseguiu ajudar de forma física realmente. Que é diferente também da forma como a gente conversa através de virtualmente, né? Tem essa total diferença. É por isso que existem os acompanhamentos psicológicos, né? Os psiquiátricos, tem acompanhamento com médico e tudo mais, com especialistas, mas chega um momento assim que nem todo mundo tem como custear uma consulta, uma sessão com psicólogo. A gente sabe que não é barato isso, né? E é muito difícil também encontrar especialistas disponíveis a fazer essa ação social realmente em prol de pessoas que estejam passando por isso. É tipo, eu nunca vi, realmente, por já ter passado por situações assim, eu nunca vi em rede social, post de Instagram, internet e tudo mais, eu nunca vi um especialista se movimentar para dizer, você está triste? Quer conversar? Entendeu? É como você não é formada, mas você tem essa total disponibilidade de dialogar com as pessoas, de entender as pessoas, entendeu? De trocar ideia com elas e fazer com que elas voltem a se sentir bem novamente. E isso, quando acontece, é muito triste. Deixa a gente ainda mais frustrada ainda. Tipo, tudo que você queria era um acompanhamento. Mas tem gente também que não tem essa disponibilidade de custear uma sessão, ponhamos, né? Uma consulta. E dentro da família também é muito complicado, né? Porque às vezes a gente não tem tanta conexão assim com familiares, tem pessoas que às vezes acontecem de elas ficarem com a própria depressão, com a depressão dentro de casa e ser totalmente ignorada. Sim. A gente consegue ter uma noção extrema disso. De quantas pessoas que estão nesse momento agora se sentindo tristes, acuadas, que devem estar chorando, com esse sentimento de angústia, de amargura e com essa voz gritante de cometer suicídio, né? E não tem ninguém disponível ali
para que ajude. Então, quando você fala que a gente tem que ser Cristo, né? Eu vejo de uma forma muito, muito linda, porque é como é a forma de a gente ser a própria luz do mundo, né? Porque a gente realmente tem que se disponibilizar. Por mais que a gente não esteja ali capacitada, ali com certificado, estampado na parede do quarto, da sala, mas é a própria empatia, é o próprio eu de ajudar o próximo realmente, de a gente se dispor a escutar, a trabalhar junto com ele, de estar presente, certo? E aí eu queria saber de ti se tu tem algum caso de um acompanhamento assim, físico contigo, de alguém que tu conseguiu ver essa base de transformação toda de pessoas, e como que foi isso para ti? Uhum. Então, assim, comigo é mais pela internet, é mais a minha relação com as pessoas é mais WhatsApp, enfim. Mas eu tenho sim, eu tenho duas amigas minhas, uma que trabalhava comigo, que eu não vou falar o nome aqui, mas eu acompanhei um tempo dela, sim. Ela estava em depressão, ela ouvia vozes. Ela falou assim, eu acho que dentro da igreja dela também não tinha muita gente que ajudava, não tinha gente que ajudava ela, porque quando ela ia na loja, ela chegava na loja, eu saía mais cedo, eu saía mais cedo não. Ela falava assim, Bia, eu preciso que você ore por mim. Aí eu ia no banheiro, a gente ia no 5, e aí eu orava por ela, a gente conversava, e eu acompanhava ela assim, porque ela trabalhava à tarde, eu trabalhava de manhã. Então, o tempo que o pouco tempo que eu tinha só meia hora de almoço, porque eu trabalhava só 6 horas. Então, pouco tempo que eu tinha, eu conseguia conversar com ela. Eu acompanhei ela desde quando ela começou com depressão. Aí eu falei para ela que ela precisava passar num psicólogo, que é de extrema importância. É bom a gente ter alguém que interceda por nós, ter pastor, ter alguém que interceda, que ore junto com a gente, isso é muito bom, mas é muito importante também a gente passar no psicólogo. Eu sei o quanto isso é importante, que não tem essa de, que é psicólogo, eu não posso passar, vão achar que eu sou doido, enfim. Você precisa ter um acompanhamento. E voltando, né, pra minha amiga, eu acompanhei. Hoje, graças a Deus, ela tá bem, ela tá até fazendo live, ministrando. E esses dias eu tô fazendo live todos os dias no Marqueteiros de Cristo, né? E ela fez uma mais ou menos no mesmo horário e eu consegui acompanhar um pouco. Parei de ver o que Jesus tem feito na vida dela, porque eu sei quando começou, eu sei quantas vezes ela chorou, quantas eu vi ela entrando na loja desesperada chorando. Ela ficou afastada um tempo, o médico afastou ela. Ela tava assim, eu nunca tinha visto uma pessoa passar pelo que ela passou e foi muito bom para mim também estar do lado dela e ver a mudança dela hoje. Então sempre que ela pode, ela também me manda mensagem, ela me agradece, ela manda mensagem falando que ela vai ministrar. E eu ver ela ministrando, ela falando, aí na hora que eu entrei na live que ela tava fazendo, ela comentou, ela falou assim, ela tava bem na parte que ela falou assim, eu chorava muito na loja, aí ela falou, né, a Bia tá aí, que não me deixa mentir. Aí ela contando o testemunho dela e ajudando outras pessoas. É por isso que eu falo, hoje, a gente, sempre, na nossa vida toda, a gente sempre passa por situações, porque Deus vai usar, vai usar a gente naquela área para ajudar outras pessoas. Tem uma frase que eu sempre posto, é uma frase que eu sempre repito, sempre em alguma ocasião da minha vida no Marqueteiros, que é: onde você foi mais machucado é onde Deus vai mais te usar. E isso é muito impactante, né? Porque às vezes a gente passa por situações, a gente até culpa Deus, a gente fala que Deus não tá com a gente, enfim, mas Deus tá sim. E se você tá passando por isso, é porque Deus quer te moldar. Você precisa passar por isso, porque você vai ajudar outras pessoas. E que nem né, você passou pelo que você passou, porque você vai ajudar outras pessoas. Se você, quando você tentou cometer um suicídio e Deus usou a vida do seu filho, foi porque Deus queria que essa live hoje acontecesse. Ele queria que alguém que está online estivesse ouvindo e soubesse que também tem pessoas que passam pela mesma situação. Por isso que é importante a gente externar o que a gente sente. Hoje em dia, você falar o que você sente, seja na internet ou para outra pessoa, você vai estar ajudando essa pessoa de alguma forma. A pessoa vai te entender e ela vai saber também como ajudar outras pessoas. Mas nada melhor do que a gente viver e a gente falar o que a gente sente para a gente ajudar outras pessoas.
E eu tenho certeza que, meu, tem gente que tá ouvindo aí, ou tem gente que vai ver essa gravação em alguma hora do dia, que vai ficar 24 horas rodando, que vai entender e vai te procurar. E mesmo se não te procurar, ela vai procurar outra pessoa e vai falar que ouviu você falando a sua história e vai precisar externar. E a gente colocar pra fora o que a gente sente, a gente é curado, né? A gente precisa de ajuda. A gente precisa falar, né? A gente precisa também incentivar as pessoas a colocar pra fora o que está acontecendo. Porque não adianta a gente falar e a pessoa deixar guardado pra ela, né? Mas é mais ou menos isso. Mas eu ajudei sim essa minha amiga. Tem uma outra amiga minha que trabalhou comigo também, que foi a mesma coisa. Mas o meu relacionamento, assim, mais é com pessoas na internet, pessoas que... Acho que as pessoas têm muito medo hoje em dia, né, de desabafar com outras. Por conta, tipo assim, dos olhares, por conta do que vão pensar. E elas acabam se sentindo confortáveis de desabafar com pessoas que ela não conhece. Por isso que é bom, você que está assistindo, você postar no seu Facebook, você postar no seu Instagram, no seu Stories. Meu, posta uma frase assim, meu, você precisa de ajuda? Se você precisar, me chama aqui, vamos trocar ideia. Não custa, sabe? A gente se disponibilizar pelo menos, mano, 10 minutos que seja do nosso dia para tentar ouvir as pessoas. E ajudar as pessoas eu coloquei uma frase. Tá aqui, eu coloquei uma frase. O meu cunhado veio aqui em casa, a gente fez uma live. E ele falou essa frase: você pode ser a última chance de uma pessoa. E eu achei muito forte isso que ele falou. Porque realmente, né, a gente pode ser, às vezes tem uma pessoa, porque hoje em dia também, por conta da pandemia, por conta do isolamento, as pessoas que têm ansiedade e depressão estão tratadas em casa. A gente não sabe, tem muita gente se matando, o suicídio tá aumentando e tem gente que não tá sabendo disso. Porque fica tão focada nesse negócio de isolamento, não que isso não seja importante, é importante sim. Mas acaba esquecendo, entende? E a gente se disponibilizando, a gente falando o que a gente sente, a gente doando um pouco do nosso tempo, a gente pode ser a última chance de uma pessoa. Às vezes a pessoa tá querendo se matar e ela vai entrar no Instagram e vê uma mensagem sua que se você tiver precisando, você pode chamar essa pessoa para desabafar. E ali você consegue ajudar as pessoas. A gente precisa entender isso também, né? Precisa ter isso em mente para a gente conseguir alcançar mais pessoas. Olha, é incrível o teu trabalho, olha, muito, muito incrível o que tu faz, assim. É como tu disse, né, que você não gosta de... Não é que você diga que é um trabalho, né? Mas é incrível a forma de ação que tu faz, sabe? De se dispor a ajudar tantas e tantas outras pessoas que você nem conhece, você não sabe nem de onde são, de onde elas estão mandando mensagem para ti. E se dispor a tudo isso é ser luz, simplesmente isso. É ser luz. Em pleno, em tudo isso que a gente está vivendo nessa situação do coronavírus, realmente tem muitas pessoas que estão dentro de casa, possivelmente sozinhas, né? Pessoas que têm crises de ansiedade extrema. E a ansiedade, ela vai consumindo a gente também. Você quer fazer isso, quer fazer aquilo. Eu fiquei com muita ansiedade, sabe? Eu fiquei agoniada, porque eu sou uma pessoa que eu sou totalmente movimentada e, tipo, o que me faz bem é essa situação de estar na rua, de estar trabalhando, fazendo meu movimento, de estar fazendo alguma coisa, entendeu? E olha com só, tudo isso a gente já... E olha como você inspira a pessoa. Você viu os comentários que tem aqui? Falando sobre você? Quer ver? Eu vi uma menina falando que você... aqui na representa. Aqui na... Cadê? Eu acho que tá lá no comecinho. Aqui, ó. Aqui na representa. Van Crio, maior crio do norte. Nossa. Aqui na representa. Admiro demais mulher. Tá vendo? Olha o tanto de pessoas que se inspiram em você e você não faz nem ideia. E ainda tem muito mais que você não faz nem ideia. Porque tem gente que não te manda mensagem pelo fato de ter vergonha, eu não sei. Mas olha quantas pessoas você inspira e você nem sabe. Entende? Então, aconteceu também de uns dias atrás, semana passada, e eu não vinha me sentindo bem com nada de tudo isso que estava acontecendo. Eu estava totalmente esgotada, realmente, esgotada, assim, no meu limite, que não era nem aqui, não, era ultrapassando montanhas, sabe? E eu fiquei muito esgotada com tudo isso.
eu acabei me isolando realmente de todo mundo sem falar nada para ninguém. Eu sumi de casa. Fiquei 4 dias longe de casa e já estavam me deram como desaparecida. Chegou a rolar até situações de imagem de corpos de meninas suspeitando que fosse o meu morto, sabe? E quando eu Nossa. voltei, eu dei um tempo também para pegar celular, não estava legal com nada disso. E quando eu vi o Instagram, você tinha várias mensagens, várias postagens de mencionamento. E eu, caraca, o que está acontecendo? Porque eu nunca imaginei que isso fosse acontecer realmente, né? Porque também todo mundo precisa do seu tempo. E eu usei esse tempo que era justamente para mim pensar o que eu devo fazer da minha vida, certo? Se eu estou assim, nessa situação, eu sei que tem pessoas que estão bem do que eu. Então, eu quero fazer algo que diferencie, saca? Eu não quero ficar só essa parada que aqui no Instagram eu só vejo live falando de grafite, falando de troap e várias outras coisas. E eu não queria ficar nisso só porque até para isso eu não conseguia mais ter eu não conseguia mais ter cabeça para desenhar, não tinha mais vontade de desenhar, não estava tendo inspiração para nada. Eu riscava algumas coisas, era sempre coisas muito tristes, era sempre coisas de sentimentos amargurados, então eu ficava naquela lição. Se as pessoas verem isso, se eu ficar publicando essas coisas, as pessoas vão ver que, obviamente, que eu devo não estar bem e vão ver que não deve estar sendo eu. Porque a galera daqui de Manaus que me conhece sabe a forma como eu sou, entendeu? De como eu chego no local, de como eu saio, de como eu fico dentre eles, e é sempre uma forma muito, muito aberta também, e sempre rindo demais, fazendo acontecer todas as coisas. E isso é o pior também, porque às vezes eu, por muitas vezes, só agir assim, da forma de querer agradar, passar para as pessoas que eu estou bem e tentando agradar as pessoas, eu me via me escondendo também, me via me isolando de mim mesma a ponto de eu não falar, porque tipo, todo mundo tá vendo que eu tô legal, que eu tô rindo, que eu tô no meio da galera, que eu tô pintando e tudo mais, mas eu não tinha essa força de poder falar para as pessoas de como que eu estava, até porque não sentia também intimidade para isso. Para isso você também tem que ter intimidade, né? Mas também não chegava ninguém para perguntar como que eu tava, entendeu? E às vezes você diz assim, obviamente, quando você pergunta, você tá bem? Vão dizer o quê? E sim. Só que a vontade de dizer era de dizer, mano, tô legal não, aqui em mim tá tudo um caos, eu não tô aguentando, ou tu puxa a corda para me derrubar, ou tu segura minha mão para me levantar, entendeu? Então, era essa sensação que eu tinha dentro de mim. E eu ficava imaginando comigo mesma que isso deveria estar acontecendo com outras pessoas também. Mas é a forma também que eu vi de a gente começar a falar sobre isso, de começar a se abrir, de expor. Por mais que aqui, em cada live que possa acontecer, e a gente tem que falar sobre ansiedade, depressão, suicídio, e dentre outras coisas que também vão ser faladas, e quem acompanhar vai conhecer a minha história através disso, vão ver que com base disso tudo a gente pode se juntar, realmente lutar, né? Teve um tempo que tava aquela ninguém solta a mão de ninguém. Hoje em dia a gente não pode pegar na mão de ninguém, entendeu? A gente não pode chegar para um abraço. Ninguém pode chegar contigo para te dar um abraço. E tudo que você mais precisa no momento desse sentimento todo apurado, todo ali guardado, tudo que você quer, praticamente é um abraço. Você não pode ter, né? Então, essa forma de a gente poder dialogar aqui, de a gente poder conversar, tá falando disso agora, é uma forma de que as pessoas também se autoanalisem, olhem para si mesmas e vejam realmente o que eu estou sentindo, né? O que está se passando aqui dentro de mim? Como que está o meu pensamento? Como que está a minha cabeça? A minha cabeça é muito louca, porque eu fico pensando coisas boas e ao mesmo tempo tá aqui na cabeça e eu já tô pensando outra coisa, tipo, como se eu tivesse dois cérebros, saca? E fica assim, muito louco, assim, é algo incrível.
Mas hoje com certeza, depois de eu ter conversado com a Shermy, e ter falado pra ela, eu disse, A Cher amiga, fala muito de você. Ela fala eu muito disse, de você. amiga, eu tive uma ideia, e eu joguei pra ela, não vai rolar, vai dar certo. E aí eu conversei com outras meninas também, e foi quando eu tive a ideia de. Peraí, rapidinho, deixa eu só. Tá. Voltei. É o meu menino. E, ó, Ai, que é o Manuel, lindo! gente. Isso aqui é o Como é o Manuel. nome dele? Emanuel. Ô, Manuel. Emanuel, Manuelzinho. Menino sapeca. Então, foi outras formas que eu usei, que eu tenho usado, que é pra gente poder falar disso, sabe? É tipo, na vida de uma mulher acontece tantas coisas, né? Que todo mundo determina que a mulher, ela tem. O tempo todo ela é forte. Já vi pessoas que vieram comentar fotos minhas e tudo que eu faço, falam, é determinada, ela é forte, ela é guerreira e tudo mais. Já falaram isso pra mim. Só que, caramba, né? Às vezes, assim, mano, só vem aqui, só me dá um abraço, não fala nada, só vem aqui, só dá um abraço, só isso, entendeu? E dentro dessas outras coisas a gente vai conseguindo trabalhar isso aí. Tenho focado muito nessa campanha que está acontecendo. É muito bom falar contigo sobre isso. É muito bom conhecer o que tu faz. E é falar trabalho de novo. É muito bom conhecer o que tu faz, a forma como tu age com as pessoas. Peraí, rapidinho. Emanuel. Emanuel. Não, volume. Por favor. Um pouco baixinho. Obrigada. É que chegou a criançada para assistir desenho e eu tô no quarto. Então a gente fica falando disso, é muito bom. E é muito bom mesmo. Olha, porque é algo que vai liberando. Eu vi que você também tem Sim. algumas postagens no Marqueteiros de Cristo, e você fala sobre algo de a gente liberar o perdão, né? E o perdão, quando a gente não libera, também é algo muito potente para ficar guardando, porque a angústia, a amargura, ela vai te correndo o coração, ela vai te aprisionando cada vez mais. Não é verdade? Sim. Quanto mais a gente perdoa, mais a gente é perdoado. A Bíblia fala, né? Se a gente não perdoa, Deus também não perdoa a gente. Sim, e sabe que eu sentia, eu conheci essa necessidade justamente quando desde criança lá, quando aconteceu a situação comigo, e eu tive acompanhamento, e a psicóloga só falava mesmo assim, você tem que ficar bem, e eu tomava remédio, e era muito chato ter que ficar tomando remédio, eu não queria tomar remédio, eu queria me sentir bem sem remédios, entendeu? Peguei a virose aqui, uma virose atacada, e tipo, eu já tava cansada de tomar remédio, eu queria tomar remédio. O remédio vai te viciando, é como se você vai ficar bem, eu vou me sentir bem se eu tomar um remédio, entendeu? Mas não tinha essa necessidade de estar com isso. Eu queria me sentir bem, assim, o físico, junto com o espiritual, o mental, o coração, todo mundo junto, numa só sintonia. E é difícil você ter esse equilíbrio total aí de uma vez só. Em algum momento, algo vai acontecer e aí quando você tem que... Agora vai. Meu marido também, ele comprou um remédio. Como que era o nome do remédio? Diazepam. Foi o que você não tomou, né? Ele comprou um diazepam que o médico receitou. Você já assistiu aquele filme A Culpa é das Estrelas? Você já assistiu? Já. Uhum. Que o menino pega um cigarro, aí ele coloca o cigarro na boca, só que ele não acende, que ele fala que... Como que é? Como ele fala no filme? Não. Que ele não vai dar poder a quem mata ele. Aí, quando meu marido comprou essa cartela, ele lembrou do filme. Ele guardou. A cartela fica na carteira dele, tá? Ele nunca tomou. Ele não tomou. Mas, tipo assim, tem remédio que ele toma.
Entendeu? Tem remédio que ele fala, não, esse remédio eu preciso tomar, eu vou tomar. Não que você precisa tomar, mas tipo assim, ele assistiu o filme e ele tomou isso pra vida dele. Ele falou assim, mano, não, eu vou melhorar. E graças a Deus, já faz tempo que você não tem crise, né, amor? Já faz um tempo já. Hoje ele consegue controlar. Tipo assim, ele sabe que ele vai sentir. Aí ele já começa a orar, ele começa a respirar. Porque tanto que ele nem falava pra mim quando ele tinha crise, né? Ele só falava, tipo, depois de um mês, mas que tava assim. Então, tava tendo crise e tal. E tinha vezes que realmente eu não percebia que ele tava mal. Assim, ele conseguia disfarçar bem. Mas Ele conseguiria disfarçar? remédio é Ele conseguiria disfarçar contigo, ele conseguiria disfarçar perfeitamente quando ele estava ansioso, no caso. Então, você sabe dizer, assim, quais os fatores principais que a gente pode considerar que a pessoa está com depressão? Oi? Para compartilhar com a gente? Os fatores, alguns sintomas, fatores de sintomas que existem na pessoa que tu consegue identificar normalmente quando que ela tá com depressão e tudo mais. Quando a pessoa quer ficar sozinha, quando a pessoa não quer muito papo, né? Quando a pessoa fica num quarto, isolada, não fazendo nada o dia inteiro, é sono. Eu já vi, né? Isso daí tem na internet. Eu já vi também umas palestras sobre depressão e falam que é isso, né? Você se isolar, você não querer papo com ninguém. É que nem você falou. Lembra que você falou que você recebia comida na porta do seu quarto que você não queria ver ninguém? Então, é esses sintomas que a pessoa tem, né? Entre outros. Entre outros. Tem uma coisa também que acontece de a pessoa também, quando ela começa a fazer quando isso, não come, ó, a menina falou. quando começa a acontecer esses sintomas também de depressão, é a pessoa se isolar no quarto, aí, tipo, ela só dorme, e quem tá do lado de fora começa a taxar. É preguiçoso, não é verdade? E você não chega momento para conversar. Você tá tanto tempo aqui dentro do quarto, o que que tá acontecendo? Olha o que a menina falou, existe depressão disfarçada de riso. O Whindersson Nunes, né? Que nem ele falou, ele tava com depressão, ele falou, eu faço tanta gente rir, só que ninguém sabia o que ele tava passando, né? Exatamente. Tipo, também é da mesma forma como as pessoas me veem. Porque dentro de casa também é do mesmo jeito, saca? Eu sou muito bagunceira, normal. Fico, acordo fazendo barulho de manhã na cozinha. De vez em quando eu fico dando um susto nas pessoas. Fico dando uma de comédia. Mas, tipo, do meu momento, tipo, sei lá, realmente eu já usei muito isso pra disfarçar tudo que eu tava sentindo. Acho que eu vou fazer as corridas, desde que eu tô bem. E eu vou tentar me sentir bem de alguma forma com isso, né? Só que não funciona tanto pra gente. Não tem cabimento a gente ficar disfarçando tanto assim pra que as pessoas vejam que eu tô bem, sendo que existe um momento muito óbvio e não é legal. Entendeu? Então, é tensa essa situação, na verdade. Eu queria muito que as pessoas pudessem identificar os próprios sintomas em si mesmo, sabe? Para chegar ao ponto de elas gritarem por socorro realmente. Para que, tipo, aquela minha amiga que eu ajudei, que eu falei aqui, ela não sabia. Quando ela começou a me falar algumas coisas que ela sentia, o que ela não eu falei, Gabi, eu acho que você tá com começo de depressão. Ela não via, será? Você era um psicólogo e tal. Eu falei o nome dela, eu já tinha falado o nome dela, né? Falei. Mas enfim, eu falei pra ela assim, você precisa ir atrás de ajuda médica, enfim. Aí foi quando ela foi e aí a médica passou remédio, passou um tempo, ela foi afastada. Mas foi porque, tipo assim, quando ela vinha conversar comigo, eu ia falar pra ela, falei assim, porque eu lembrei do que minha amiga me falava. Ela, Bia, quando a pessoa tá assim, você pode ter certeza que ela tá com depressão. Aí eu consegui identificar. Aí foi quando ela foi atrás também.
Olha o que a Brisa falou aqui, que ela disse que ela foi taxada de preguiçosa em uma fase da vida e que depois ela mudou essa fase dela para uma fase mais espontânea de risos, né? De gaiata e mergulhando no trabalho. Se eu falar que eu fiz isso também, eu não estaria mentindo, certo? Porque, nossa, a gente tenta esconder realmente o que a gente sente, saca? A gente tenta esconder, tenta afogar isso tudo. E tem gente que faz pior. Tem gente que, graças que a gente pelo menos ainda escolhe rir e trabalha, né? Mas claro que a gente se afoga. E tem pessoas que escolhem simplesmente se afundar no alcoolismo, se jogar nas drogas, e aí é quando a situação realmente tende a piorar. E aí eu acredito, não sei se tu vê isso, mas poderia ser um ponto mais difícil de se trabalhar, porque eles talvez não iriam querer falar sobre, né? Então, é muito complicado isso. A gente compreende, eu vejo dentro do grafite, quando eu fui para São Paulo, e eu conversei com algumas meninas, e elas chegaram a falar que elas tinham crise de depressão, elas tinham depressão, elas eram bipolares, e elas ficava assim, caraca, eu esqueci meu remédio, sabe? Tipo, elas, tipo, parece que elas se sentiam bem somente se fosse com remédio, tipo, não tinham autocontrole, entendeu? E a gente sabe que nessa crise de depressão existe várias coisas que mudam o nosso eu. Tem a bipolaridade, tem, tem também pessoas que são esquizofrênicas, né? Eu fui diagnosticada com borderline, porque quando eu fiquei com depressão, eu me machucava muito. Eu, por favor, ficava, puxava meus cabelos, eu me cortava, entendeu? Eu tentava me automutilar, me machucava de verdade. E depois de um tempo, foi se afogando, eu conheci a bebida e aí isso daí foi piorando cada vez mais. Então, existe essa questão de a gente falar disso, que tem pessoas que escolhem por ambos lados. Ficar rindo e tudo mais, tem pessoas que escolhem pelo lado mais sofrido, mais doído, que é onde a pessoa se afoga com álcool e drogas, e a gente não consegue, porque geralmente some, não fica se retrai mesmo em poder falar sobre tudo isso. E é muito sinistro isso. Graças a Deus, conversando contigo agora, a gente podendo dialogar sobre isso. Eu vou querer conversar contigo muito mais, óbvio. Claro que eu vou te acompanhar muito mais. Certamente eu vou te acompanhar muito mais. Eu espero que a gente troque muita ideia sobre isso, que a gente volte a falar sobre isso, certo? Eu vou tentar, eu estou entrando em contato com alguns especialistas, psicólogos, né, para a gente falar sobre isso mais abertamente. Que a gente aqui está tendo uma troca de ideias, né? De como que a gente vê isso, de como que a gente consegue ajudar as pessoas, a gente não sendo habilitada para isso, mas que com a nossa empatia, com o nosso eu de forma de querer ajudar as pessoas a melhorarem, a se sentirem melhor, a gente consegue, nossa, ajudar inúmeras pessoas. Eu espero que a gente realmente, com certeza você vai ter aí uma lista enorme de pessoas para conversar, para trocar ideia. Confesso, a gente sabe que você vai ajudar e a gente sabe que as obras de Deus aqui no mundo, ela é infinita. E a tua, sem dúvida, com certeza, ela realmente é salvadora, porque tantas e tantas outras pessoas que com vontade de cometer suicídio e poder trocar uma ideia contigo e tu poder conversar com elas de forma virtual e fazer com que elas desistam dessa ideia, é incrível. É incrível mesmo, porque tudo que qualquer pessoa precisa não é de julgamentos. Não é perguntar, por que tu sumiu? O que tá acontecendo? Ah, você tá muito preguiçosa dentro do seu quarto. Você não quer comer por quê? Tá fazendo dieta? Existem tantas coisas, sei lá, fúteis que as pessoas falam sem noção,
que magoa a gente, porque tudo que você quer dizer. Já chegou pra mim, mas você não quer comer por quê? Você tá de dieta? Aí eu falo, tô de dieta. Quero emagrecer. Só que não é isso, entendeu? Não é isso, Salve, galera. né? Ah, então, é muito importante o diálogo contigo. É muito, muito bom mesmo. Eu tô, nossa, meu coração palpitando aqui de felicidade grandemente poder ter tido essa troca contigo. Nossa, tá muito bom. Foi muito bacana a ideia. Quando a Charme me chamou, ela, Bia, ela já tinha falado de você, né? Que ela te ama muito, minha filha, ela fala muito de você. Ela, Bia... eu amo muito a Charme também. Faz uma live, eu falei, bora, mas como que vai ser? Eu falei, pode passar. É muito bom, mas Bia, muito bom mesmo. Se você precisar, pode contar mesmo, de coração, as pessoas que assistem, pode contar. Com certeza. Quarentena a gente vai... Uhum. Tem um dia a gente precisa desses debates. Uma galera do grafite passa por depressão, e óbvio isso. É óbvio, né? Eu tava cansada dessa ideia de falar somente de grafite. Somente de grafite. E vai vir... Eu quero trocar ideia com várias pessoas pra gente falar sobre muitas outras coisas que tem crescido. Meu Deus, que fofo! Não vou nem fazer o meu pra cá, porque ele é maior do que eu, cara. Maior do que eu. Então, é muito bom esse contato contigo. A Sharon falou que eu ia me apaixonar por ti. E ela acertou! Acertou demais! Foi muito bom esse troca de ideia. Espero que as pessoas te procurem muito aí também, pra trocar ideia contigo. Não sei, saber como que é o teu ponto, como que tu faz pra conversar com as pessoas, entendeu? O que elas precisam saber, para poder ajudar as outras pessoas também. Porque às vezes a gente quer ajudar as outras pessoas, tem tantas outras aí que querem ajudar as outras pessoas, mas não sabe como chegar, não sabe como conversar, e ela precisa também ter uma luz na cabecinha para poder ajudar as outras aí a passarem por essa situação terrível que a gente vive. Eu espero que, se Deus quiser, logo esse período de pandemia acabe, né? Que a gente possa se encontrar, se abraçar muito, e com certeza o abraço ele salva as pessoas. Eu consegui receber um abraço, eu quebrei a quarentena, quebrei o isolamento e consegui abraçar uma pessoa, sabe? Foi muito bom. Eu fui assim, mano, tava dentro do carro, vem cá. Eu tava precisando. E foi muito bom mesmo. Espero que a gente fique bem, né? A gente tem que cuidar da saúde física, tem que cuidar da saúde mental, principalmente espiritual, sem dúvida, porque a gente sabe que não está sendo fácil, não vai ser fácil, vai continuar um pouquinho difícil, porque muitas pessoas estão perdendo outras pessoas e acaba indo para essa situação esse sentimento de perca. Tem umas que são fortes, tem umas que nem tanto. Eu me sinto triste porque eu perdi minha avó e eu sonho com ela, então é muito triste isso. Mas a gente vai seguindo, sempre tentando ajudar as outras pessoas. E a gente já tem, acho que 1 hora de live. 1 hora certinha. Que horas são? 1 hora certinha de live. Então, aqui em Manaus é 7 horas. Aí é 1 hora de diferença. Aqui é 7 horas. É 8 horas aí, né? É 8. Tá frio. Olha o que a Risca falou. Acho que não é a tinta que causa depressão, é esse mundo. Poxa, realmente. A gente tem 20 segundos restantes. Fale alguma coisa aí. Muito obrigado. Tamo junto. Tem 20 segundos? 11, 10, 9. Ai, gente, Deus abençoe a vida de vocês. Tamo juntos. Se precisar, pode me chamar de coração.